Irmãos, vamos ler aqui a imagem ali, por gentileza, o que está escrito ali, por favor. Amém. Alguém já ouviu falar sobre a bênção de Jacó? Qual era a bênção de Jacó? Qual era a bênção de Jacó? Nós vamos conversar sobre esse espírito do nosso Pai, dentro dessa revelação e da iluminação, sobre essa bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Amém? Irmãos, quem quer, se eu perguntasse aqui, quem quer ir para o céu? Quantos aqui querem ir para o céu? Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Quantos aí querem ir para o céu? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Amém? Amém? Não, mas você quer ou não quer? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão aí agora, em nome de Jesus. Amém. Legal. Nós vamos fazer uma oração agora forte. Porque Jesus disse que tudo aquilo que a gente ligasse na terra teria sido ligado aonde? No céu. Então nós vamos orar agora, porque a igreja tem autoridade para isso. E em nome de Jesus nós vamos te mandar para onde? Para o céu. Vai ser mais econômico, porque faz um velório só. Você quer escrever aí qual é a música? Pode escrever, que a gente já canta a música. Deus não tem como bênção para nós o céu. Deus tem como bênção para nós algo que muitas vezes, por não discernirmos, a gente não para de pensar a vida como se a vida fosse esperar o tempo passar, vamos matar o tempo, até que o céu chegue. Deus não criou todas as coisas para irmos para o céu. Deus criou todas as coisas para que a gente cumprisse um propósito, um desígnio, uma vocação aqui na terra. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando em nome de Jesus. Agora é com você. Vai. Irmãos, a gente tem conversado, né, exatamente sobre essa paternidade, onde o Pai tem nos ensinado que é através da sua natureza, através da forma como Ele pensa, que nós também devemos pensar. E a gente, pela manhã, a gente conversou bastante sobre isso, a gente conversou sobre essa paternidade, em que se a gente pode seguir um padrão de repetição, onde nesse padrão de repetição a gente é o personagem onde olha a vida através do direito, da aparência, ou a gente segue aquilo que o Pai tem nos ensinado, ou a gente segue aquilo que o Pai tem trazido à nossa memória, aquilo que o Pai tem tratado aos nossos corações. Então a gente vai continuar conversando sobre isso, sobre essa encarnação paterna, onde não mais a gente vive pelas aparências, onde não são as coisas visíveis que nos pautam, que não são as coisas visíveis que nos moldam, mas sim o invisível do Pai, aquilo que o Pai tem nos ensinado, aquilo que o Pai tem tratado ao nosso coração. Vamos ler lá abra suas Bíblias, por gentileza, em Gênesis. Vai contigo. Vamos abrir a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, à casa de Betuel, seu avô materno,
e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe fora a Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Pode continuar. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Segura aí, por favor. Irmãos, nós vimos hoje pela manhã que quem viveu a vocação paterna dentro da casa de Isaque e Rebeca, quem representou, quem encarnou de fato o pai, quem foi? Rebeca. Rebeca sendo submissa ao lugar que o Isaque deveria ocupar, que era o lugar de pai, de abençoador. Rebeca usa toda a habilidade feminina, porque, meu irmão e minha irmã, você sabe que a mulher consegue, muitas vezes, quando Deus deu para ela, Deus deu para a mulher uma habilidade, que se ela usar isso, iluminada pelo Espírito Santo, ela abençoa a casa dela. Mas se ela usar isso segundo a carne, ela manipula, ela articula, ela seduz, ela faz um montão de coisa que menos abençoar. Você e eu sabemos que a mulher, ela tem habilidade distinta do homem. Por exemplo, uma mulher consegue pegar muito mais rápido quando uma outra está se insinuando para alguém do que um homem. Quando o homem chega a notar, o negócio já está assim, escancarado, em modo geral, a não ser que aquele homem já seja assim, aquele homem assim, bem, vou usar essa palavra, safado. Aí ele já está mesmo já tem aquele olhar ruim, está na pista para negócio. Mas a mulher, ela consegue, com determinadas habilidades que Deus deu para ela, conduzir muitas vezes determinadas situações que beiram a manipulação e outras vezes beiram a bênção. Você entende? Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Há mulheres que são manipuladoras e o marido fica na mão, mas há mulheres que usam essa habilidade para evocar vida e bênção para dentro da casa dela. Dentro da casa dela. Rebeca fez isso. E ela, com a cabeça do pai, o que é a cabeça do pai? A cabeça do pai é a revelação, é o propósito. Somos família, estamos aqui para formar família, estamos aqui para formarmos pais. Não estamos aqui para nos dar bem, nós não estamos aqui para ir para o céu, nós não estamos aqui para nos safar, nós não estamos aqui para sermos felizes, nós estamos aqui para cumprir o nosso desígnio, o nosso propósito, e o nosso destino é este. Rebeca faz isso. Tanto é que quem envia um filho, a mãe ou o pai? Por exemplo, em geral, quando uma mãe segura um filho, ela segura voltada para si ou voltada para frente?
voltada para si. O pai, quando ele é pai, quando ele não é cabeça de mãe, ele segura o filho voltado para frente, que ele já está assim, estou enviando meu filho, estou enviando meu filho, estou enviando meu filho. Mas isso não tem a ver com ser homem e não tem a ver com ser mulher. Por quê? Porque quem envia o filho para fora da casa? Foi Isaac ou foi Rebeca? Foi Rebeca. E nunca mais viu o filho. Você entende isso? Porque o filho tinha ido para cumprir a vocação. Se ela deixasse a cabeça materna controlar a coisa, ou maternalista, controlar a coisa, meu irmão, ela ficaria amargurada, infeliz pro resto da vida. Mas ela sabia que aquele filho estava indo cumprir o quê? Um propósito, um desígnio. Amém? Esse Jacó, embora ele tinha sido recebido uma profecia, embora desde os tempos eternos Deus tinha dito assim: eu separei você para ser um povo, embora Deus já tinha dito isso, mas a cabeça dele ainda era de maternidade, ainda era de um filho da mãe. E quando eu estou falando de filho da mãe, guarda isso, não tem a ver com sexo masculino, sexo feminino. Quem é o filho da mãe? O filho da mãe é todo aquele que só quer cuidar de si, não para de pensar em si, no seu prazer, no seu bem-estar, em si. Esse cara ou essa mulher não ama ninguém, porque o filho da mãe, a única coisa que ele faz é gostar daqueles que cuidam dele, mas ele mesmo não cumpre propósito na vida de ninguém. Então Jacó tinha que passar por essa transformação, e ele sai de casa, e agora ele vai ter um encontro. Deus vai aparecer para ele, vai se revelar para ele em sonho. Deus vai se revelar para ele em sonho, e é importante você entender isso, porque a Bíblia diz para nós o seguinte, que mesmo um filho, enquanto criança, em nada difere ele de um escravo, porque o escravo pensa meritocracia, o escravo pensa vou fazer por merecer, o escravo pensa direito, e um filho pensa justiça, que não tem a ver com direito. Não tem a ver com direito. Então vamos lá, vamos continuar a história em nome de Jesus, para você ver isso lá. Pode continuar a leitura. Versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Segura aí. O que Deus prometeu para Jacó? O que Deus prometeu para Jacó? Nós estamos falando da bênção de Deus, certo? A bênção de Deus sobre Jacó, a bênção de Jacó. O que Deus prometeu para Jacó, gente? O que Deus prometeu para Jacó? O que ele prometeu? Vamos ler a promessa de novo? Vamos lá, vamos ler de novo. Verso de número 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Ó, Deus começa a conversa sobre a promessa, mencionando o quê? Uma relação paternal, uma relação familiar. Eu sou o Deus de quem? De seu pai Abraão e seu pai Isaque.
Então Deus já se revela como alguém que está trabalhando na família, na relação. Vamos lá, vai. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Vamos lá. O que Deus está prometendo? Vou te dar a terra. Mas vou dar essa terra para quem? Eu vou dar essa terra para a família. Não tem a ver como posse. Tem a ver como responsabilidade. O ser humano não tem a terra como posse, como propriedade. O ser humano está sobre a terra como responsabilidade. Você entende isso? Nós não estamos aqui para comer a terra. E quando estou falando da terra, estou falando com todos os significados que ela tem. Você não está aqui para num ambiente de emprego para você comer. Você está lá naquele ambiente de emprego para você ser responsável. Aquela terra é do Senhor. E Ele te deu, não como propriedade, mas te deu como responsabilidade. Por exemplo, Deus deu para o Thales e a Dominique o Pedro. Deu como propriedade? Aquela criança deles? Não. Deus deu para eles como o quê? Como responsabilidade. Eles precisam cuidar discernindo isso, porque ao final das contas, para essa criança continuar a família, ela não pode ficar entre os parentes, porque família não é formada de parente. Alguém aqui era irmão da esposa quando casou? Era? Ou era estranho? Ou não era parente? Família não é formada de parentes, família é formada de estranhos, irmãos. Amém, irmãos? Família é formada de estranho. Então, para o Pedro continuar a família, ele vai ter que ir para o meio estranho. Vamos embora, continuemos. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. A gente pode perceber aqui que nessa história onde está acontecendo esse sonho de Jacó, o Senhor está falando com Jacó algo que na concepção da vida já deveria estar tratado na mente dele. Ele chega a mencionar, quando Jacó acorda do sonho, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ou seja, quando a gente vai para a vida olhando pelas aparências, quando a gente não trata na nossa mente o que o Senhor está conosco todos os dias de nossa vida, a gente vai como quem está lutando pelas aparências para que a gente seja alguma coisa. Foi isso que a serpente fez lá na queda. A serpente, ela sem dúvida, ela colocou essa dúvida na nossa cabeça. Ela se intrometeu numa conversa de família para dizer o seguinte: olha, é pela força, é pela aparência. Ela entrou na conversa de família que já tinha sido dito lá no começo, lá no início, lá no princípio, que vocês são abençoados. Vocês são abençoados. E vocês são abençoados para frutificar, para gerar. Mas a serpente se intromete nessa conversa e inverte a situação. Ela muda o sentido. Ela não mentiu como quem está dizendo algo diferente, como uma mentira absurda. Ela está tirando ali o foco da verdade, que é: vocês são. Vocês não têm que fazer algo para poder serem, porque vocês são. Então a gente não vai para a vida a partir dos nossos esforços, da nossa capacidade, para que a partir de então a gente seja. A gente não vai pegar os nossos filhos
para poder levar a ideia para eles de que se vocês fizerem algo, se vocês estudarem, se vocês partirem desse princípio, vocês serão. Fazendo assim, a gente só vai colocar ansiedade, a gente só vai colocar dúvidas, a gente só vai colocar caraminhola na cabeça dos nossos filhos, que eles não vão entender qual o sentido da vida. A gente não vai trazer luz para eles qual o propósito deles na vida. E é isso que a gente acaba fazendo com nossos filhos. Olha o verso 18 aí, de novo, gente. Presta atenção aí. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé e como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Como é que é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade, gente? Luz. O nome da cidade era Luz. O nome da cidade era Luz. Por que Luz? Porque Deus estava iluminando a mente de Jacó, dizendo: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaque. O que ele estava dizendo? Eu sou o Deus da tua história, ô Jacó. Eu sou o Deus de toda a sua história. Eu não estou neste lugar. Eu estou na tua história, eu estou na tua vida. Não tem a ver com um pedaço da sua vida. Irmãos, tem gente que você vai caminhando com ela e você vai vendo que ela é filha de Deus muito antes de você chegar na vida dela. Que quando você joga a luz, você vê o Filho de Deus lá. Quando você joga a luz, você vê assim: olha, está vendo isso que tinha lá na sua vida, assim, assim, assado? Isso daí o tempo todo era o teu pai trabalhando na sua história. Era o teu pai, estava lá o tempo todo. Mas a cabeça infantil de Jacó pensou que aquele lugar era o quê? A casa de Deus. Não, não, a casa de Deus é uma relação familiar, que passa de pai, filho, irmãos. A casa de Deus não é uma coisa, a casa de Deus é as relações humanas em Cristo Jesus, é a casa de Deus. Deus está iluminando, mas a mente infantil não consegue discernir. De tal forma que olha o que Jacó propõe para Deus depois. Continua lendo o texto aí. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, ou casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Gente, você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Jacó tinha sido criado por Deus para ser pai? Sim ou não? Sim. Deus prometeu fazer dele um pai? Sim. Qual era a bênção que Deus ia fazer dele? Deus ia fazer do Jacó uma bênção de ser pai. Você vai ser pai. Só que a cabeça de filho da mãe não consegue pensar outra coisa do que não seja fazer um negócio, fazer uma barganha. O que Jacó propõe para Deus, gente? O que Jacó propõe para Deus? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, então o Senhor vai ser meu Deus, eu ainda vou dar um dízimo para o Senhor. Alguém já viu gente que ora para Deus abençoar? Alguém já viu gente que se ajoelha pedindo a Deus bênção? Senhor, estou me ajoelhando aqui para o Senhor me abençoar. Estou aqui comungando para o Senhor me abençoar. É Pai, Ele já nos abençoou lá desde os tempos eternos. Não tem a ver com fazer uma coisa para Ele nos abençoar.
nós fazemos o que fazemos porque discernimos que Ele fez de nós a bênção dessa terra. Amém, irmãos? Gente que quer ir para o céu não pensa de outra maneira do que não seja se safar. Ele só demanda, ele só vai para a igreja demandando, ele sempre gera uma demanda, ele nunca quer assumir responsabilidade. Ele sempre está lá o tempo todo para apresentar as circunstâncias dele, mas nunca para ser lembrado da vocação dele, em nome de Jesus. Você está entendendo? A mente criança faz isso. Só que Jacó, ele era pai, mas ainda estava de uma forma filhotinha. Ele tinha que passar por todo um processo. E você conhece todo esse enredo da história dele. Por exemplo, dentro de um caminho de vocação, vira aí por gentileza as páginas. 32. Hã? 32. Não, segura aí, ainda tem antes aí. Vai lá, vira a página aí, por favor. No caminho de se tornar pai, Gênesis, deixa eu ver aqui. Calma aí, Raquel. Gênesis 30. Irmãos, olha como é que um pai trabalha numa empresa. Olha como é que um pai trabalha aonde ele é colocado. Olha como é que um filho de Deus que está sendo formado na sua paternidade, ele trabalha. Gênesis 30, verso 22 em diante, por favor. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. Irmãos, preste atenção. Alguém que está sendo formado para ser pai, aonde ele pisa, aquele lugar não é a bênção dele. Aonde ele pisa, quem é a bênção daquele lugar? Quem é a bênção daquele lugar, gente? Lê de novo o texto. Vai, lê o verso 29. Perdão, verso 30. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Vamos lá. Alguém que só quer céu, procura emprego pensando em quem? Em céu. O que ele quer? Ele quer chegar no ambiente de emprego, ganhar bem e fazer? Fala, irmão. Nada. Mas alguém que está sendo formado com a consciência do Pai, aonde ele bota a mão, ele faz a coisa evoluir, crescer. E olha por quê, irmãos? Presta atenção. Porque o que nós temos de crente na área da educação, no INSS, nós temos crente nas Forças Armadas, nós temos crente na área de segurança, nós temos crente, enfim, em vários lugares nós temos crente. Crente. Mas pouca gente com a mentalidade do Pai. E porque nós temos pouca gente com a mentalidade do Pai, a pessoa entra para lá, chega lá, pensando o quê?
Ainda faz campanha, Senhor, me ajuda para passar nesse concurso, para eu conseguir esse emprego. Consegue a vaga de emprego, faz o quê? Assume responsabilidade? Não. Quer saber só do seu conforto, do seu bem-estar. E muitas vezes, além de estar lá, orar, pedir, conversar e arrumar o dito emprego, e ainda coloca isso na conta de Deus, mas ainda insiste que ali é uma porta de emprego, daqui a pouco essa mesma pessoa toma isso como impedimento para se relacionar. Toma isso como impedimento, por exemplo, estou cansado, não tenho tempo. Toma isso como impedimento e esquece que o teu papel, o que você está fazendo ali é essa relação familiar, essa iluminação. Você não está ali para ser um assalariado, mas você não está ali como empregado, porque você já está ciente da herança. Então, mas quando você é equivocado, quando você não entendeu, não conheceu o Espírito Pai nessa história, você vai, ora agradecendo a Deus, agradecendo essa divindade por essa porta de emprego, mas ao passar do tempo, essa porta de emprego, porque você ainda está nessa consciência de aparência, ainda está nessa consciência de emprego, quem está ali para poder se safar, com esse mesmo emprego que você teve para se safar, é aquilo que te impede para se relacionar. É isso que te atrapalha para se relacionar. Mas quando você tem a consciência de que você é luz, que você está ali no trabalho para abençoar, para servir, para gerar vida, isso não te impede, pelo contrário, te inspira para cada dia mais se relacionar, para cada dia mais abençoar, servir e gerar vida. Amém. Olha só o verso, vira a página aí por gentileza. Capítulo 31, verso de número 38. Capítulo 31, verso número 38. Presta atenção. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia contas de todo o animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus... Segura aí, irmão. Segura aí. Como é que alguém que está desenvolvendo a sua consciência de pai vai para segunda-feira? Porque qual é o primeiro dia da semana, irmão? Domingo. Então quando que começa a semana? Hoje. Para que na segunda você entregue aquilo que você aprendeu aonde? No domingo. Amém, irmão? Então o seu trabalho não é a sua bênção. O seu trabalho é o lugar onde você vai manifestar que você é a bênção daquele lugar. Aleluia, irmão. Quem está animado com isso daí, irmão? Aleluia. Eu estou falando sério, irmão. Eu estou falando sério. Se você está indo para o seu ambiente de trabalho, pensando que de lá tu vai comer, beber, se arregalar e Deus vai te abençoar, vá para o céu. Não estou te mandando nem para outro lugar. Ó, estou sendo legal para tu. Vá para o céu. Porque Deus não salvou você para ir para o céu. Deus salvou você para você ir para onde? Qual foi a promessa de Deus para Jacó aqui? Tem 2 promessas. Uma que ele ia herdar o quê? Ia herdar o quê? A terra. Ia herdar o quê? O ambiente de trabalho. Aleluia. Como seu direito ou como sua responsabilidade? Aleluia. Então aquilo que está muito difícil lá, muito complicado, você sabe quem Deus enviou para lá? Um filho dele. Oh, aleluia. Quem é esse filho dele? Olha para o lado aí, irmão. Entendeu? Por que você acha que tem um montão de gente complicada no seu ambiente de trabalho?
Porque Deus está aperfeiçoando quem? Quem? O Filho dele. Amém, irmão? Amém? Gente, agora que a gente fala assim, aleluia, louvado seja Deus por todos os demônios que tem lá no meu ambiente de trabalho. Ou você acha que Deus não envia os demônios lá para perto de você? Não precisa pensar agora não, mas tem um demônio lá. Quem botou um demônio do lado de Jesus para andar com Jesus? O pai dele. Então quem você acha que vai colocar os demônios lá no seu ambiente de trabalho? O seu pai. Agora para quê? Para aperfeiçoar o filho dele no processo de paternidade. Amém, irmão? Desconfia. Se tu anda trabalhando pouco, se está tudo rondando assim, redondinho, desconfia. Desconfia que pode ser que Deus já assim, chega para você, já falei, tu não quer, roda aí. Por exemplo, dá um salto ornamental lá em Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus 12, mas rapidinho mesmo, sim, cada hora. Hebreus 12. Hebreus 12, lá para o verso de número 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Ó, palavra de quê? Ânimo. Palavra de quê? Ânimo. Então fica animado com essa palavra, vai. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vai. Suportem as dificuldades e recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então por que você acha que acontece aquelas dificuldades todas no seu ambiente de trabalho, gente? Por que você acha que as coisas ficam meio gembradas lá no seu ambiente de trabalho? Porque você é o quê? Por que você é o quê, gente? Filho. E o pai está aperfeiçoando o filho dele por meio do quê? Por meio do quê, gente? Uma vida confortável? Salário lá e você chega a hora que quer, vai a hora que quer, dá um montão de atestado. É por meio disso? Não. Deus está aperfeiçoando os filhos dele por meio de gente, dificuldade, por meio de pressões que a gente vai vivendo, irmão. Era assim que Deus estava aperfeiçoando Jacó. A bênção de Jacó não consistia em um bolso cheio, ainda que o bolso tenha ficado cheio, Jacó ficou muito rico, mas essa não era a bênção dele. Não era essa a bênção. Você está entendendo? E o povo que está sendo aperfeiçoado não fica louco para chegar sexta-feira. Amém? Aleluia, irmão. Amém, aleluia. Glória a Deus, irmão. Ele quer chegar domingo. Brincadeira, vamos lá. Agora volta. Volta para lá, volta para Jacó. Só para você entender. Por quê? Porque se você anda tendo muita facilidade no seu ambiente de trabalho, se você anda tendo muita facilidade na sua vida, desconfia, porque talvez Deus já te deixou de mão há muito tempo. Ele já não te trata mais como filho. Porque se você é filho, com certeza ele vai te colocar onde? Todo filho de Deus ele coloca onde, gente? Aonde que ele coloca? Aonde ele colocou Jesus? No McDonald's, Bob's, tomando caldo de cana ou na cruz? Na cruz, irmão. Hã?
ainda tomando vinagrinho. Ó, não era caldo de cana, era um vinagre, irmão. Entende? Você está entendendo, irmão? Isso é sério, rapaz. Isso é muito sério. As pessoas estão buscando a Deus, indo para a igreja, como quem quer céu, e não como quem quer aprender sobre a sua vocação, sobre o seu propósito, quem elas são aqui na terra. Você acha que o mundo todo está tão doido como está, porque o mundo é assim, é isso aí mesmo? Não, irmãos. O mundo está sofrendo uma igreja muito infantilizada, que está cuidando apenas de si, que acha que a prosperidade é o grande barato da vida, que acha que a vida confortável, a vida facebookniana é a vida. Não é, irmãos. A vida de um cristão é cruz. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados nossa vocação paterna. Nós não estamos aqui para morrer de velhice. Nós estamos aqui para morrer no nosso propósito. Todo cristão sabe do que vai morrer. Todo cristão sabe que vai morrer de cruz. Amém, irmãos? É disso que a gente morre. Porque é assim que a gente revela o nosso Pai. Amém? Vai. Agora a gente vai passar para o capítulo 32. Agora você, vou falar. E ler o versículo 22, porque os irmãos lembram que Jacó teve encontro com Deus lá no sonho. E dentro dessa percepção do processo de virar pai, existe um ponto crucial que agora, porque primeiro ele barganha lá com Deus. Se Deus fizer isso para mim, logo eu vou dar meu dízimo. E aí Deus, que é um pai que ama, vai tratar com muito carinho Jacó agora no versículo 22 do capítulo 32. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem... Irmãos, Jacó, ele luta com o anjo. Jacó luta com o anjo. É um momento simbólico de uma vida inteira. Isso é um momento que simboliza uma vida inteira dessa luta, dessa consciência de filho contra a carne, escravo, a servidão. É uma luta onde ele vai traçar essa batalha com a carne o tempo inteiro. E não tem como assumir o lugar paterno sem que a sua carne seja sacrificada. Não tem como assumir esse lugar de quem gera vida, assumir esse lugar de filho que assume responsabilidade e se torna pai, sem que a carne seja sacrificada. O que a gente mais ouve é: pô, mas isso aí é difícil. O nome do jogo não tem a ver com difícil ou fácil, tem a ver com mortificar a carne, matar a carne diariamente, e diariamente toda hora, é matar a carne, é sacrificar aquilo que a carne o tempo todo vai nos trazer, a querer trazer a nossa memória de que a vida, ela tem um jeito de se viver. É a vida do se burlar, é a vida do burlar, é a vida do doido para chegar logo a sexta-feira, é a vida do se safar, é a vida do vou pro local de emprego para ganhar o meu salário. É o tempo inteiro esse sacrifício da carne, matando, sacrificando a carne. Essa é a luta de Jacó. É isso que está simbolizando aqui, essa luta o tempo inteiro, uma vida inteira de luta. Irmãos, uma notícia muito ruim para nós: a carne nunca vai desistir. A carne nunca vai desistir. A gente precisa realmente mortificar, matar essa carne diariamente. Ela não se dá por vencida. Agora, o que está em nós
o que está em nós, é mais, muito mais do que a carne possa fazer. O que está em nós é esse espírito paterno, onde a gente pode, todos os dias, quando a carne tentar avançar, a gente matar, mortificar essa carne. Versículo 27. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. E todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Quando a gente está falando muito sobre, descobrimos que a bênção não é tão a bênção que a gente imaginava assim. Mas por que eu fiz uma pequena introdução só para a gente relembrar esse caminho do processo de maturidade em que Jacó tem um encontro com Deus ali no sonho, mas ainda assim ele não percebe que Deus era a promessa para ele, que Deus ia sustentá-lo, porque Deus disse claramente, não tem dificuldade. Deus disse bem claro que estaria com ele, e mesmo assim ele fala: não, se o Senhor me der, se chegar lá e comprovar lá no checklist e acontecer, o Senhor será meu Deus, eu vou te dar o dízimo. Mas Deus o escolheu como filho, e Deus tinha um papel de transformá-lo como um pai. Só que nesse caminho de paternidade, Deus quebra a gente. Essa representação do ferimento da coxa, que Jacó já não podia mais andar, não podia mais ficar tranquilo, correr de Esaú, que logo depois ele vai se encontrar com Esaú, que ele não sabia se Esaú ia matá-lo ou não. Deus especificamente deixou bem claro para ele que a dependência estava no pai, e não na capacidade dele de burlar Jacó e de burlar Esaú. Ele tenta barganhar depois com Esaú. Mas por que a coxa de Jacó ali é ferida? Porque o pai, quando vai disciplinar seu filho, ele vai quebrar. Porque chegar face a face com Deus, ter essa experiência de face a face, à primeira vista está no caos. Se a gente voltar lá atrás em Moisés, eu sempre gosto de voltar nesse exemplo porque ele é bem explícito. Deus chama o povo para se relacionar, só que o povo está vendo lá o Monte Sinai, trovões, neblina, chuva, raio, granizo. Mas Deus chama: não, vem se relacionar comigo. E o povo decide por ele mesmo: não, Moisés, vai lá, que se tu morrer é contigo. E Moisés tem a coragem de ir se aproximar de Deus, por ele não morreu. E a gente voltando para Jacó é ferido, luta com Deus e não morreu. E ele é grato: vi Deus face a face, porém eu fui salvo. Porque nós sabemos de onde que a gente vem, aplicando para a gente. Deus já disse, já é dito. E eu sempre vou repetir Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque Ele é meu tudo. E a gente sempre pensa na bênção. Cara, por que a gente repete isso? Por que a gente reflete tanto? Por que fica família, paternidade, é cruz? Porque a cada segundo a carne grita. Igual tu falou do pangaré lá na EBD. Cara, o pangaré lá do Erivander lá fica gritando, mas ele deixa lá, toma as burras do ar e deixa ele lá manco, quieto no canto dele lá. Porque toda hora a gente fica tentado a fazer o que a gente quer. Acordar segunda-feira, experiência própria, acordar para mim na segunda-feira é uma luta. Pegar minha moto e trabalhar é uma luta. Chegar lá é uma luta. Porque eu não quero estar lá. Eu não quero lidar com sub lá, gente boa. Não quero lidar com aquele sistema. Mas, irmãos, de experiência própria,
Quando Deus quebra a gente e a gente está no meio do caos, lá estás. Quando eu subo o monte, lá estás. Quando desço a sepultura, Ele lá estás. Não há lugar que a gente possa se esconder dele. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui, comungando com a família, se você acha que Deus não está falando contigo porque você não está ouvindo aquilo que você gostaria de ouvir, não pensa assim não. Porque Deus sempre prepara a gente para a dificuldade. Deus preparou Jacó. Deus disse para Jacó: eu estarei com você. E quando Deus quebra Jacó ao meio, Jacó reconhece: eu te vi face a face, porque o Senhor é a minha porção. Parece que é uma palavra de derrota. Sempre quando a gente vem aqui, mas a vida é difícil. Se é difícil mesmo, então, igual a gente falou na EBD lá, mas Jesus era Jesus, né? A gente sempre bota uma justificativa. Mas no meio da dificuldade, Deus está lá, o nosso Pai está lá. O nosso Pai está lá. Quando Jesus fala: Deus meu, por que me abandonaste? No final ele fala: Pai, a ti entrego o meu espírito, e ele expira. Percebe, irmãos, que num breve momento que Deus vai e quebra Jesus na cruz, logo seguinte o Pai já está com ele de novo, porque ele expira. Quando nós estávamos num Éden, Deus estava se relacionando lá, sempre no virar da noite, todos os dias conversando com Adão e Eva, todos os dias, todos os dias, irmão. E mesmo assim Adão e Eva escolhe não ouvir o dono de tudo, porque se eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, se você come um fruto que foi criado por alguém que sabia de tudo, cara, você tinha um acesso. Mas no momento seguinte, Adão e Eva escolhem não se relacionar com Deus. Mas o Pai, no mesmo momento, questiona: Adão, cadê Eva? Mas a tua mulher, aquela coisa toda que você já sabe. Aí Deus vai, tira as figas que estavam aos seus corpos como roupas, faz uma roupa com as próprias mãos, cuida deles, trata. Se a gente dá um salto lá para Paulo, irmão, se você ler a palavra e meditar na palavra, você vai perceber que Paulo só se arrebentou, aparentemente, mas o Pai estava com ele, e por isso ele permanecia. Porque ele se lembrava de quem ele era no Pai, e ele escolhia estar no Pai. Mas eu vou repetir: se você está sendo quebrado por Deus, de glória a Deus por isso. Amém. Porque Ele cuida daqueles que Ele escolheu. Amém. Amém. Irmãos, a maior virtude de um pai, quem quer desenvolver a sua paternidade, tem que estar disposto a ser humilhado. Você vai falar e muitas vezes a pessoa não vai ouvir. Você vai dar e muitas vezes as pessoas vão virar as costas. Você vai convocar e muitas vezes as pessoas vão dar de ombro, vão sair. Não vão estar nem aí para você. Só que porque você é pai, você continua na sua posição. Você continua entregando o que você tem para entregar. Você continua testemunhando o que você tem para testemunhar. Por isso, todos nós, no caminho do desenvolvimento da paternidade, seremos quebrados. Deus quer quebrar a menina que há em você, porque já é tempo de ser mulher. Deus quer quebrar o menino que está em você, o filho da mãe, porque já é tempo de você ser homem.
Mas Deus quer quebrar esse homem e essa mulher, porque já é tempo de encarnar o Pai, de viver o Pai. Você entende? Deus vai trabalhar processos na sua vida que vão te quebrar. Aquela vidinha que você imaginava que você tinha controle, que você dominava tudo, Ele vai te quebrar. Você vai dar, você vai achar, você vai viver pensando que você tem um controle, e Ele vai quebrar. Não pense que são os demônios, não, é Ele mesmo que está fazendo, porque Ele quer fazer de você um pai. Você entende? Por quê, meu irmão? Depois desse episódio aqui, Jacó vai se encontrar com quem? Depois desse episódio da luta, Jacó vai se encontrar com quem? Com o seu irmão. E quando Jacó olha para o seu irmão, o texto diz que eles correram, se abraçaram no pescoço um do outro, beijaram e choraram muito. E lá para o verso de número 10, para a gente encerrar, abre aí, é a palavra do nosso Pai. Capítulo 33, versículo 10. E a gente vai encerrar em nome de Jesus. Gênesis 33, verso 10. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face, quando Deus transforma você em pai, você olha para aquele que não parece mais teu irmão, e você enxerga quem nele? Quem você enxerga nele? Deus. Não porque ele está assim, legal, mas porque o teu olhar foi transformado, e você enxerga a família, porque você foi quebrado. Você entende isso? Você foi quebrado. Sabe por que você anda olhando os irmãos como estranho e olhando para eles a partir dos pecados, dos defeitos dele, julgando todo mundo? Porque você ainda não foi quebrado pelo esse Pai. Mas no dia que você for quebrado no seu orgulho, no dia que você for quebrado na sua soberba, no dia que você for quebrado na sua altivez, no dia que você for quebrado nessa relação barganhosa que você tem com a vida e com Deus, e você for humilhado realmente por Deus, você vai ver que os seus olhos vão ser bons, e todo o seu corpo vai ter luz. Um olho bom não enxerga a vida a partir daquilo que ele tem a receber. Um olho bom enxerga a vida a partir daquilo que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo fez no coração dele. Sabe por que esse olhar amargo? Sabe por que esse olhar julgador? Sabe por que para onde você vai, você está sempre pensando, desconfiando das pessoas o tempo todo? Sempre com os pés atrás, sempre procurando benefício? Porque ainda você não entrou nesse vale de Jaboque. Porque nesse vale você vai descobrir o tempo todo que a bênção não tinha nada a ver com aquilo que você imaginava receber. A bênção tinha a ver com aquilo que o Pai é em você, aquilo que o Pai quer ser em você e aquilo que o Pai quer ser através de você. É essa palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. A bênção de Jacó era Deus fazer dele um pai. A sua bênção é Deus fazer de você semelhante ao Pai, porque basta o seu discípulo ser semelhante ao seu mestre, basta o filho ser semelhante ao Pai. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso propósito, esse é o nosso destino, em nome de Jesus.